Last of Us, meus amigos, voltou a adaptação de um dos maiores jogos de todos os tempos. E olha só se eu não tô aqui mais uma vez pra gente analisar o que foi esse episódio, e vamos fazer isso também com toda a temporada. A gente também vai jogar o jogo junto. Toda vez antes do episódio da semana a gente vai fazer uma livezinha jogando o jogo e tal, pra gente comparar as coisas, os acontecimentos, esse tipo de coisa. Eu acho que na análise de hoje eu não vou dar spoilers do que vem por aí no jogo e tudo mais, que eu sei que muita gente que assiste a série nunca jogou o jogo e nem vai jogar. E grandes spoilers vêm por aí. Eu não vou estar dando spoilers do jogo, apenas dos momentos que já foram adaptados no episódio de hoje. Beleza? Vamos começar agora com o título do episódio, né? Future Days, fazendo alusão clara àquela música do Pearl Jam, que no jogo é cantada pelo Joel pra Ellie ali naquele momento em que o Joel vai lá conversar com ela e ela já tá meio reclusa. No jogo tem uma certa diferença ali naquela cena já. É uma das primeiras cenas do jogo, logo de cara, e o Joel pega aquele violão e em vez de ele ir lá consertar as cordas, é o momento em que ele dá o violão pra ela e ele também toca a música, que é essa música do Pearl Jam, que é de 2013, ano em que começou o apocalipse zumbi no jogo do The Last of Us. É diferente, entretanto, do ano em que começou o apocalipse zumbi na série, né? Porque a série começa em 2003 e como foi antes dessa música ser lançada, eles não poderiam colocar ela, porque ela nunca chegou a ser lançada no universo de The Last of Us. Mas eles acabaram chamando o episódio de Future Days, né? Dias futuros. Achei interessante esse detalhe, mas eu acho que o Joel ainda vai cantar uma música pra Ellie até o final dessa temporada, tá ligado? Eu acho que vai rolar esse momento, só não rolou agora porque não tinha clima nenhum naquele momento da série. Até porque uma pequena diferença que tem aqui é que a Ellie tá muito mais revoltada com o Joel do que ela esteve no jogo. Primeiro porque a Ellie da série, e isso vai desde a primeira temporada, ela é muito mais reativa, né? Ela é muito mais expressiva, muito mais explosiva do que ela é no jogo. No jogo ela já tem uma personalidade forte, mas aqui na série foi elevada à enésima potência. O quão intensa é a Ellie, né? E é até engraçado eu usar esse termo pra se referir a ela, se é que você me entende. Mas antes da gente continuar aqui, eu gostaria de dar umas impressões gerais do que eu achei do episódio como um todo. Eu gostei, na verdade, bastante, tá? Do episódio, porque ele não só adapta muito bem os momentos iniciais ali do segundo jogo, mas eu acho até que ele dá uma melhorada em algumas coisas ali, uma incrementada em certas coisas. Isso a gente já viu acontecer na primeira parte, né? Na primeira temporada, em questão de roteiro, a série costuma ser melhor do que o jogo na primeira temporada, em questão de roteiros apenas. E aqui não tá sendo diferente, e era já o que eu tava esperando. O que eles estendem é muito bem-vindo, o conteúdo extra que a gente tem acaba desenvolvendo mais os personagens, aprofundando, é mais profundo, é tudo muito mais profundo na série. Até porque, né, a mídia permite isso, não tem que tá entretendo o jogador o tempo inteiro com zumbi na tela. Então você tem mais espaço pra ir a fundo na psique dos personagens e tudo mais. O Joel, nesse episódio, a gente tem literalmente uma sessão de terapia com o cara, pra gente ir mais a fundo nos dilemas dele, no quão esse comportamento da Ellie tá atormentando ele, e até a mulher percebendo que ele tá escondendo alguma coisa, né, e será que ele merece mesmo a empatia da Ellie, já que ele tá escondendo alguma coisa? E ele até não conta pra psicóloga o que ele tá escondendo, né? Eu até imaginei que ele fosse contar ali naquele momento toda a história que aconteceu, porque o segundo jogo abre já com ele contando tudo o que aconteceu lá no hospital com os vagalumes, ele ter massacrado todo mundo ali pra salvar ele, pro Tommy, né? E é interessante a atenção aos detalhes, porque naquele momento em que eu pensei que ele ia contar de fato pra psicóloga o que aconteceu ali com eles, começa a tocar a mesma música que toca no jogo naquele momento em que ele conta tudo pro Tommy. É muito interessante isso, e eu pensei, nossa, ele vai contar, só que ele hesita. Eu achei também interessante a hesitação. Ele é um cara fechado que você não vai arrancar os sentimentos dele assim tão fácil. Entretanto, ele tem amolecido com outro personagem, né? A gente tá falando da Dina. Isso é uma diferença bem grande que se tem do jogo com a série, que é o relacionamento do Joel com a Dina, né? Agora que a Ellie tá reclusa, tá rebelde com o Joel, ele começa a ter esse lance mais paterno com a própria Dina. Ele começa a se aproximar um pouco dela, até elogia ela pra psicóloga. Eu achei isso muito fofo, inclusive. A Dina, inclusive, que foi otimamente interpretada por essa nova atriz aqui, que eu achei um doce essa menina, eu achei ela super carismática, e ela com o Joel ali tem uma troca muito interessante. Ela ser um contraponto da Ellie ali naquele momento, pra gente entender exatamente o que o Joel gostaria de ter da Ellie, Joel projetar a Ellie na Dina. Eu acho isso muito interessante. Eu acho legal a interação deles, e eu tô começando a suspeitar agora, refletindo a respeito do assunto, que talvez o Joel
Joe só vai conseguir desabafar de fato sobre os sentimentos dele e sobre tudo o que aconteceu de fato ali na Estação dos Vagalumes com a Dina, mano, porque isso não é à toa, essa aproximação dos dois. Eu acho que com a psicóloga eles sempre vão ter uma relação conturbada por ele ter aparentemente matado ali o tal do Eugene, que era o namorado dela e tudo mais. É diferente do que a gente tem, o tal do Eugene no jogo é completamente diferente. Talvez tenha um flashback que conte o que aconteceu aí. Ainda tá meio nebuloso, mas o fato é que eles não se bicam, né, e na verdade aquela psicóloga odeia ele, então eu acho que ele nunca vai sentir 100% à vontade e tal, mas eu gostei da personagem, bem escrito todos os diálogos ali, a cena é muito bem escrita, isso vale pro episódio inteiro. Todas as cenas de diálogo são magnéticas, tá ligado? É tudo muito interessante, dá gosto de ver as relações de personagens, tem muito diálogo acontecendo nesse episódio, mas é tudo muito interessante. Ao ponto de, tipo, o episódio tem 1 hora, ele parece que tem 30 minutos, quando ele acaba você não queria que ele tivesse acabado, tem certas cenas que você até gostaria que fossem mais longas, porque é bom ver eles conversando, enfim, uma série bem escrita, né, meus amigos? Outra coisa que eu gosto muito desse episódio é ele tomar tempo pra mostrar um pouco mais de como tá sendo a vida do Joe ali, não só do Joe, né, da Ellie também, mostrar a vida deles ali, sabe, como que funciona a estabilidade de Jackson, como eles estão lidando ali com aquelas coisas, o Joe meio que lidando com 1001 funções, inclusive construção civil, ele instruindo lá a Dina sobre o que ela tinha que fazer com o cano e tudo mais, tirar as raízes, que ela acaba não tirando, isso vai ter uma implicação. Consertando disjuntor, o cara tá atarefado, mas ao mesmo tempo ele vive uma certa estabilidade, mano, que deu a ele tempo pra pensar sobre essas coisas mais emocionais, né, que ele tá vivendo com a Ellie e tudo mais. Eu acho bem interessante e tá muito fofo o Mano Joel, tá? Tá muito fofo o Mano Joel, eu tô gostando muito da cena que ele se abre lá com a Dina e tudo mais. Eu acho que esses anos que ele passou morando lá em Jackson, 5 anos, né, deu uma amolecida no Joel, e eu tô gostando de ver essa faceta dele. Eu acho que vem em boa hora, eu acho que isso vai agregar bastante pro que vem aí. Mas agora a gente tem que falar um pouco a respeito de quem na verdade foi a protagonista desse episódio e tomou o maior tempo de tela, que é a Ellie. A Ellie que, mais uma vez, belamente interpretada pela Bella Ramsey, entregando uma interpretação fodida, ela parece estar ainda mais confortável no papel e a Ellie tá mais vibrante do que nunca. Ela já era brilhante assim na primeira temporada, ela era falastrona demais, ela é até mais expressiva e mais falastrona, mais indelicada ainda do que a própria Ellie do jogo, do que a própria Ellie do The Last of Us 2, né? A do 2 ela é mais, tem personalidade mais forte do que a do 1, e na série é mais forte ainda do que nos dois jogos. E aqui ela tá mais à vontade ainda, ela tá mais canastrona ainda, e é muito real o comportamento dela. É muito convincente as atitudes dela, entrando aí na vida adulta, querendo fazer coisas de adulto, se provar, e ao mesmo tempo ela tá com esse ranço do Joe. E também tem uma adição aí no meio dessa coisa toda, que é o fato de ela tá confiante demais nas suas próprias capacidades, descuidada pra caramba também, e a gente tem uma bela demonstração disso ao longo do episódio. Ela quer ir com tudo viver esse mundo, só que talvez ela ainda não esteja 100% preparada pra ele, porque eu acho que ninguém nunca estará também, mas o fato é que ela acha que tá, sabe? Ela acha que tá perfeitamente preparada pra esse mundo letal, e esse é o problema, sabe? Isso vai trazer grandes problemas, e eu não percebi, porque ela acaba se ferrando muito nesse episódio por conta desse comportamento, eu não percebi ela se arrependendo. Eu acho que vai demorar, ela vai ter que se ferrar um pouco mais pra piorar a situação, pra ela acordar pra vida e amadurecer de fato. Eu achei inclusive muito engraçado aquela cena em que o Tommy tá ensinando ela a atirar à distância, inclusive bem parecido com a cena que a gente tem no jogo, mas no jogo isso é um flashback que acontece muito tempo depois, muito lá na frente, eles já adiantaram pra cá, achei muito bem-vindo. Muito bem filmada a cena também, a gente ouve o eco do tiro, o atraso do som em relação ao que a gente vê, o atraso da bala pra acertar a cabeça do zumbi. Eu achei muito foda essa cena. E também é muito foda ela gritando pra Deus e o mundo que ela é imune, mostrando, né, a imprudência, a rebeldia dela, o quão insubordinada ela é com todo mundo. Vai acabar com tudo, mano. E na hora da patrulha, né, a gente tem uma cena ali que é uma adaptação daquele momento inicial do jogo, onde a gente enfrenta os primeiros infectados lá na patrulha, também com a Dina. A diferença aqui é que eles vão num grupo maior pra essa patrulha. E acabam entrando
só as duas ali naquele supermercado pra tentar eliminar os infectados. Muito bem filmado, toda essa sequência externa aí da comunidade, muito bem-vinda. Por um motivo muito claro, a minha maior crítica à primeira temporada de The Last of Us é o fato de ter pouca ação na série, sendo que este universo é um universo que demanda diretamente que haja muita ação e uma ação visceral, intensa e diferenciada acontecendo o tempo inteiro. Porque o jogo é isso, sabe? Ele é extremamente bem dirigido, é extremamente intenso em sua ação e sua ação é extremamente constante. Porque é um jogo de videogame. 2, porque é muito importante que aquele mundo pareça letal o tempo inteiro, sabe? Que ele pareça maior do que os personagens. Os perigos que você enfrenta são de fato letais. Esse episódio fez isso muito bem e fez isso com pouco, isso que é legal. Porque elas eliminam 3 infectados nessa sequência toda. E essa sequência toda dura bastante tempo. E é magnética. E é um negócio que eu senti muita falta na primeira temporada. Mas muita falta desse momento roleplay de apocalipse zumbi. Que é um negócio que pra mim toda série de apocalipse zumbi tem que ter. Tem que ter o momento de vasculhar coisa. Tem que ter o momento de lutar contra infectados. Porque isso caracteriza esse mundo, sabe? Eles estão por aí, mano. A gente tem que mostrar eles presentes de maneira ativa na história o tempo inteiro. Porque eles estão ali, mano. E isso ajuda a gente a ver o quão perigoso esse mundo é. E na primeira temporada eu sentia que na verdade a gente tava num mundo deserto e não num apocalipse zumbi extremamente letal que é o de The Last of Us, né? Ele é até mais letal do que a gente vê no The Walking Dead, por exemplo, que a gente tem diversas categorias de infectados, um mais perigoso que o outro. E agora a gente é apresentado aos espreitadores, que não apareceram na primeira temporada, eles só aparecem aqui na segunda, mas os espreitadores aparecem no segundo jogo, porém como algo que eles já sabiam que existia naquele universo. Aqui não. Aqui parece que é o primeiro contato que eles têm com os espreitadores, porque a Ellie estava completamente despreparada para aquela situação que pega ela de surpresa. E o jeito que eles constroem essa cena, toda aquela sequência do supermercado é muito irada. Desde o momento em que elas entram ali e a gente tem gameplay finalmente sendo adaptada pra série, sabe? A gente sente que a gente tá assistindo uma gameplay. Inclusive um dos 2 personagens principais de The Last of Us finalmente foram adaptados pra essa porra, que é a garrafa de vidro. Agora só falta o outro protagonista de The Last of Us, que é o tijolo. Estamos aguardando ver o tijolo sendo adaptado aqui pra essa série. Mas a garrafa já foi e eu fiquei feliz o bastante. Foi interessante elas lidando ali, primeiramente com aqueles 2 instaladores, né? Inclusive mostra o quão difícil é lidar com aqueles bichos na vida real, sabe? Um pouco mais realistas. Dá uma tensão interessante pra caralho, ainda mais porque a direção é muito boa em criar tensão e tal. 3 infectados que apareceram nessa cena ao todo. E é uma tensão absurda. Isso é muito legal, porque significa que a gente tá em boas mãos em questão de direção. 3 infectados foi o suficiente pra gente render uma cena longa, de muita tensão e muito boa, tá ligado? Aquele momento em que ela cai, inclusive muito foda o efeito dela caindo e tal, muito efeito prático envolvendo aquela queda, é muito inesperado e muito legal. E depois ela andando pelo mercado, que é igualzinho o cenário do jogo, e o bicho espreitando e andando pelo mercado atrás dela, a gente só vê eles desfocadinho lá no fundo, é muito legal. E aquele momento em que aparece ele, é muito foda também, que mostra a caracterização da menina, muito foda também. Esses bichos, mano, eles não são tão letais assim no jogo, mas na série eles estão se provando verdadeiramente mais letais, tá? Porque no jogo eles podem fazer o ataque de oportunidade, eles sempre fazem e só fazem ataques de oportunidade, né? Se estiver vendo ele, ele não vai te atacar, porque ele sabe que um humano é mais forte do que ele e pode matar ele. E ele é inteligente pra sacar isso. Então, tipo, se ele te ataca, você pode tomar um susto e você logo mata ele. Você desce a porrada nele e mata ele no murro, se pá. É diferente de um instalador, por exemplo. Muito difícil de você matar no murro, porque se ele tocar em você, ele te mata insta-kill. Ele é muito mais forte e tal. É uma locomotiva. Agora, a série deu a entender que é muito mais difícil lidar com o espreitador por causa da inteligência dele. Principalmente porque é algo novo aí no universo da série, né? O que no jogo, eles já sabem há muito tempo que eles existem, que eles estão por aí. Aqui é algo novo. Aconteceu pela primeira vez deles verem esses bichos inteligentes aí. E, cara, é assustador o momento que ela ataca e tal. É muito foda. É topo de cadeia, sabe? O jeito que eles brincam com tensão, você fica pensando, caraca, a qualquer momento vai rolar um jumpscare aqui. Estou tenso, estou tenso, estou tenso. E o jeito que rola não é necessariamente um jumpscare. É muito mais bem dirigido do que um mero recurso de jumpscare. Tá muito bem feito. Esse pra mim é o meu momento favorito do episódio. Premium cena, sabe? É direção nível premium, assim. E o episódio inteiro, né? Nível cinema, assim, de qualidade. Eu gostei
muito de tudo que eu vi aqui. E o fato da Ellie ter sido efetivamente mordida é muito forte, sabe? Porque dá um cagaço, mano. Mesmo que a gente sabe que ela é imune, ver o funguinho entrando na ferida é meio assustador, mano. E sei lá, mano, talvez essa ferida dê mais pano pra manga, né? Por mais que ela dá uma disfarçada ali, pra não ficar a cicatriz dos dentes, ela faz um corte completo e aí depois ela faz ali a costura do corte. É bem interessante a saída que ela fez pra, tipo, não perceberem que ela foi mordida, pra esconder a cicatriz. Mas sei lá, mano, isso, tipo, ela não vai ficar infectada, ela é imune, mas e se essa ferida infeccionar? Sei lá, mano, tipo, eu acho que foi só pra mostrar mesmo, mais uma vez, que ela é imune, pra mostrar quanto é letal esses espreitadores, pra mostrar a introdução deles e o quão inconsequente e imprudente tá ele agora, sabe? E isso vai custar caro, sabe? Esse ímpeto dela, isso vai custar muito caro, sabe? Essa imaturidade toda vai custar muito caro e vai ser muito legal ver a jornada dela aprendendo ou não que esse não é o caminho, tá ligado? Vai ser muito interessante de ver isso evoluindo. Aí a gente tem no final, no ato final do episódio, toda aquela cena da festa acontecendo, que é quase Ctrl+C, Ctrl+V do jogo, é idêntico, sabe? Toda a cena da festa ali, a Dina e da Ellie se beijando e tudo mais, o cara intervindo ali, o Joel metendo um empurrão, é muito parecido, tem até alguns takes que são Ctrl+C, Ctrl+V, mesmo enquadramento, mesma paleta de cores, mesmos elementos, tudo igual, falas iguais, sabe? É uma cena igual. Até porque, né, a cena já era muito boa. Só que com uma pequena diferença, né, que rolou tudo aquilo, né, rolou aquele negócio todo. E no final, a Ellie passou direto. Ela viu o Joel ali na porta da casa, esperando ela, e ela não vai lá conversar. Ela só passa direto e eles não têm a conversa que rola ali no jogo, tá ligado? Mesmo que o jogo mostre essa conversa só depois, lá no final, por meio de um flashback, é uma conversa muito importante que eles têm ali, e aqui ela simplesmente passou reto e mostrou que ela passou reto. E isso aí vai ter algumas consequências pro que vem pro próximo episódio. Eu só sei que eu gostei demais, e eu gostei mais ainda da cena final, que mostra não só o grupo da Abby, né, aquela nova personagem, que junto de seus amigos tiveram os pais mortos pelo Joel, lá na estação dos vagalumes, lá da temporada passada, né, do hospital, e eles estão seguindo o rastro do Joel pra buscar vingança, né? Detalhe, eu achei muito interessante a caracterização de todos esses personagens do núcleo da Abby, eles serão todos muito importantes, eu achei muito legal a caracterização de todos eles. A Abby tá muito diferente, né, porque ela é literalmente maromba, fortuna pra caralho, e aqui ela tá só fofinha, sabe? Eu achei ela fofinha, mas eu não duvido que ela pode derrubar um homem adulto, não, tá? Vamos ver como é que vai ser essa personagem nos próximos episódios, a gente teve muito pouco dela, e eu concordo, eu acho que é bom dar uma segurada e começar a desenvolver ela um pouco mais depois. Foi legal do jeito que foi, o que eles escolheram desenvolver nesse episódio, o que eles escolheram mostrar nesse episódio, a maneira como eles decidiram mostrar. E outra cena que eu acho muito incrível é ver aquele take final de Jackson mostrando que o cano onde tinham as raízes e tudo mais, e que a Dina acabou não tirando as raízes, não tinha só raízes, amigo, tinha fungo também. E a gente já sabe pela primeira temporada que eles têm mente coletiva e que essas redes de fungo embaixo da terra são como a internet dos bichos. Se algum estímulo acontece ou alguma ameaça acontece, algum fungo ali perto, vão receber essa informação de que eles estão sendo ameaçados e vão ir direto pro foco do dano que foi sofrido. Ou seja, aquilo ali vai atrair uma horda pra Jackson, tá? Só o fato de ter aquele foguinho ali perto das raízes vai atrair uma horda pra Jackson, e isso foi um puta foreshadowing muito foda que eles fizeram. É um detalhe que só tem na série, né? No jogo eles não têm essa mente coletiva e eles não têm essas redes de mofo embaixo do chão que conectam todos, e, sabe? Isso é muito OP, e é muito legal essa adição que a série fez, sabe? Eu achei muito irado. Enfim, esse episódio é irado, mano. Eu não tenho um A pra falar a respeito desse episódio. Ele constrói muito bem o que tá por vir aí, sabe? E eu acho que essa construção toda é muito importante pro que vem aí. E por mais que seja um episódio só de diálogos, são diálogos muito magnéticos que, cara, o episódio passou, parece que ele tinha 30 minutos, ele teve mais de 1 hora, tá ligado? Foi muito legal, eu gostei de tudo, toda a projeção foi muito irado. Eu gostei bastante, é uma nota 8 sólida pra esse primeiro episódio. E vamos ver o que vem por aí. Gostei demais. E você, meu querido? Comente aqui embaixo na área dos comentários. Você é livre pra fazer isso. Fique à vontade. Também deixa um like no vídeo pra impulsionar ele pra internet, pro mundo afora. E entra aí no canal pra ver demais vídeos, mano. Tem coisa de The Last of Us aí. Tem análise dos trailers e tal. Tem também análise da primeira temporada, pra você saber o que eu achei da primeira temporada. A gente vai cobrir a série inteira. Em breve a gente vai jogar o jogo aqui também. E tem outras coisas também. Por exemplo, recentemente eu postei uma leve review da série
série Lost, que é uma das minhas séries favoritas. E se você não assistiu a série, vai assistir esse vídeo, porque ele não tem spoiler. E se você já assistiu a série, vai assistir também, porque é muito interessante aquele vídeo, sabe? E eu vi que muita gente ainda não assistiu e tal. Eu gostaria que vocês dessem mais atenção pros vídeos de Lost desse canal, que eu gostaria muito de fazer eles engatarem, sabe? Eu tenho muita coisa a dizer sobre aquela série e tal. Tenho muita coisa a dizer sobre The Last of Us também. E é isso, rapaziada. Faz aí todo o bagulho. Considere também virar membro do canal pra impulsionar todas as nossas atividades aqui. Se você é novo, seja bem-vindo. Tem muita coisa aqui neste canal, tá? Pode entrar e dar aquela zapeada interessante, porque com certeza vai ter conteúdo que vai te chamar a atenção. A gente tem até uma série animada pós-apocalíptica ambientada no Brasil, tá ligado? Tem tudo aqui, tá? Você não precisa trocar de canal. Pode continuar aqui e você vai ter entretenimento infinito, tá? E torne-se membro pra ajudar a gente a financiar as coisas. Os membros estão aparecendo aqui. Obrigado a todos os membros que ajudam a gente a manter a coisa toda funcionando por aqui. Muito obrigado mesmo por toda a audiência, por terem assistido até aqui. Até mais e falou!